energia, principalmente amanhã, que é dia de louvar ao Senhor e recuperar nossas forças para começar uma nova semana. Amados, começamos agradecendo os nossos patrocinadores Agrofix, fixações e parafusos, Solo Agrícola Peças, Pães Eliane, Casa dos Filtros Super Troque, Celeiro Produtos Naturais. Adiantei um pouquinho porque nós estamos aqui no nosso estúdio a presença do pastor Marcos Bezerra, né? Para quem já conhece o pastor sabe que tem um programa aqui todos os dias das 6 da manhã às 7 da manhã junto com o irmão Márcio, né? É o Café com Cristo. E nós vamos aproveitar hoje então para conhecer um pouco mais sobre o pastor, né? Vamos entender como que ele conheceu a Deus, aonde que ele chegou, né? Junto conosco também está o José Arthur, né? Vamos arrancar um testemunho dele logo, tá? Para a honra e glória do nosso amado Deus. Para quem nos acompanha pela Gospel Mix FM 88.9, pelo nosso site www.gospelmixfm.com, pelo nosso app, e hoje estamos transmitindo tudo ao vivo pelo Instagram Reviver o Espírito. Só acessar o Instagram, vocês vão ver o estúdio, quando a gente estiver tocando música, vocês vão acompanhar o nosso make-off, que vai ser transmitido tudo ao vivo. Começando um pouquinho, dando um erro aqui na chamada, mas estamos prontos, estamos ao vivo. Pastor, antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta, para que depois o senhor possa estar dando o seu oi ou fica à vontade. A pergunta é o seguinte: quem é Deus para você e por quê? Bom dia, primeiramente, a paz de Jesus Cristo, Lênis. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvinte do programa Reviver o Espírito Santo, com o nosso irmão Lenson. Que Deus abençoe você, que a paz de Deus dê todo entendimento, para que você não se frustre com todos os males que a terra ainda há de conhecer, segundo as profecias que já foram ditas desde Daniel. Enfim, quem é Deus para mim, o porquê? Isso aí. É bem fácil. Deus para mim é oportunidade. Eu acho que eu já falei isso aqui outra vez. Deus para mim é oportunidade. Por quê? Eu vi que essa condição minha de não conhecer, não ter sã juízo, né? Não ter uma vida de conhecimento, de prudência. Então Deus tornou-se oportunidade para mim, porque e se torna-se meio estarrecedor falar sobre isso, de quão grande resultado negativo teve o pecado de Adão, para que um homem pudesse ser tão pecador ao ponto de não se importar que a sua autoestima e a sua dignidade como homem seria um valor perdido por os homens não conhecer, né, o valor do próximo, mas sim só o valor próprio que ele tem. Então eu, pelo pecado e tudo que de fato eu fui usar droga e bebida, essas outras coisas mais que surgiram ao longo dos abismos, nos abismos que houve o meu conhecimento, eu explicar o porquê que Deus é oportunidade, porque quando eu me arrependi dos meus pecados, eu vim descobrir o sã juízo, né, a minha seriedade de levar a vida a sério, e também começar a conquistar dons, né, da palavra, do Espírito Santo. Me tornei um compositor de louvores, tenho algumas músicas compostas depois do arrependimento. Então, por quê? Então, mostra que Deus é oportunidade, e aí Deus me deu a ciência do ser humano em si, pela graça do amor que está em Cristo, e explicou que o porquê que ele me amou primeiro e teve essa oportunidade dada a mim, para que eu não viesse perder ela também, de ser
uma nova criatura em Cristo e está aqui hoje podendo participar da vida das pessoas como alguém que foi transformado, alguém que tem motivos para falar de Deus, porque é um dos detalhes bem maiorais que se deve levar em conta é a respeito disso, motivos. Eu tenho motivo de falar do Zé Arthur? Tenho motivo de falar do Lenilson? Tenho. O Lenilson tem motivo de falar do começo da história do celeiro? Tenho. Ele tem. Você tem motivos de falar um testemunho de Deus? Sim. Eu descobri que Deus dá oportunidade não somente para mim, mas para todos os homens. Os que não passaram pelo que eu passei, que é o vício do crack, que é um câncer da sociedade, né, que de fato encontrei Deus me dando oportunidades outras vezes lá no passado que eu não aproveitei. Porém, chegou ao extremo e depois aí onde eu gosto muito e é um louvor que Deus sempre vem lá na minha alma e fala, que é o louvor do irmão Lázaro, aquele que já faleceu, que fala essa parte, eu vou cantar só essa parte aqui. Eu me humilhei, me arrependi e então voltei. É que ele fala que lembra, eu me lembro dos brinquedos que ganhei quando criança. Eu me lembro dos castigos e das surras por amor. Tanto esforço e sacrifício só pra estudar. Eu me lembro, minha mãe se escondia pra chorar. Enfim, e passa um pedaço do tempo, então passou. O mal me enganou, eu fui tristeza, eu fui decepção, eu magoei o coração de quem tanto me amou. E numa estrada me sentindo tão sozinho, em uma estrada só de lama e espinhos, eu me humilhei, me arrependi e então voltei. Então, Deus é a oportunidade, porque hoje eu sou nova criatura. Com perfeito juízo, igual o demoniado gadareno. Depois que vira ele em sã juízo, fala, mas não era aquele homem que vivia no sepulcro, tal. Então hoje eu tenho sã juízo. Tenho perfeita condição de raciocínio a respeito do perigo que eu não tinha antes, a respeito da vida eterna que nunca tinha subido ao meu coração. Mas por amor de mim, Deus me deu livramento de morte por muitas vezes, para que eu pudesse ter esse conhecimento da vida eterna. Que bênção, que glória, né? E nós sabemos que o pastor conheceu a Cristo foi na cadeia, né? Foi lá que conheceu não, foi lá que se entregou, né? Foi. Quer compartilhar com a gente para que a gente possa conhecer um pouco mais da sua história? Porque assim, como o senhor tem o programa de manhã, o senhor vai contando de pouquinho, né? Durante o testemunho outro, durante uma pregação ou outra, né? Então aqui vamos juntar tudo e vamos apresentar o pastor Marcos Bezerra para que as pessoas, assim, para quem te conhece, tá? Se tem alguém que conhece o pastor, quiser mandar mensagem, quiser fazer pergunta, agora é a hora, tá? O nosso WhatsApp já tá já ligadinho aqui, vocês podem fazer as suas perguntas. Que o que acontece, pessoal, amados? O pastor era um homem de muita fé, muita fé. Eu já vi testemunhos dele sobre cura, né? A luta dele, da onde ele saiu, aonde ele está hoje. Se não fosse Deus, isso não seria possível. Então, aqui é o reflexo, literalmente, como Deus age em nossas vidas quando nós nos entregamos de verdade a Deus. Não aquela entrega de ir para o culto domingo, de ler a palavra quando está no culto, quando o pastor fala, abram em Salmos 23. Não, é a entrega verdadeira, é o estudo, é a dedicação, é o amor que tem pelo próximo. É deixar as coisas terrenas para viver o espiritual. E isso faz a transformação de um homem. Eu acho que esse é o momento da gente mostrar quem é o homem entregue nas mãos de Deus. Foi bom e foi a minha vida chegando em Deus, eu jamais imaginei que seria daquela forma que eu teria capacidade de poder fazer o que eu fiz no início, e a minha entrega a Deus foi assim.
Eu cheguei em 2014 no CDP de São José do Rio Preto, Centro de Detenção Provisória, dia 30 de março de 2014. Aliás, eu fui preso no dia 30 de março, né? Mas aí eu passei 10 dias na cadeia pública de Catanduva, depois fui transferido para o Centro de Detenção Provisória. Do Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, aí, então, de lá para o dia 10, março, abril, mediado desses dias, né? Cheguei lá, dei entrada no pavilhão número 1. Aí foi pro dia a dia, eu fui morar é um pavilhão com 8 celas, eu fui morar na cela 8. Só pessoas de matrícula antiga já, que já tinham puxado anos de cadeia desde 2000, né? Pessoas já antigas já, estavam presas há 10 anos. Aí Deus fez um rebuliço, como a gente costuma dizer no meio cristão, e a cela número 8 virou igreja. Ela virou igreja e ali era a oportunidade de Deus. Deus foi onde eu estava e eu não fui para a igreja, não fiquei na igreja na cela 8. Um amigo meu, o Elias, que tinha cometido um assassinato, ele matou um agiota lá em São José do Rio Preto, ele deu 13 facadas e 13 marteladas no agiota. Uma pessoa muito dócil fazia aquilo lá. E você vê ele e fala, esse cara nunca fez isso não, dócil demais. E aí o Elias, amo ele até hoje, a esposa dele, Fernanda, ela é personal trainer, ele ia visitar eles lá, virou minha família, pagava dívida de droga minha, ela pagava dívida de droga minha que eu tinha lá dentro. Pô, a caminhada é bem detalhada por Deus mesmo. Vamos precisar de um dia inteiro de programa. Pô, precisava até às 6 da tarde aí. Aconteceu que nessa mudança o Elias ficou na igreja e eu fui para a cela número 4. E lá na cela número 4 passou um tempo, que o tempo que eu fiquei lá mudou bastante o ciclo, porque lá é provisório, as pessoas já vão sendo condenadas, já vão direto para os penitenciários. Aí aconteceu que lá dentro lá dentro do CDP, o Elias falava de Deus para mim, e eu falava assim para ele, assim, olha, eu não sei, Elias, mas eu tenho certeza que um dia eu vou servir a Deus. Eu não sei, fala para mim isso, fala para mim com certeza, convicção. Um dia eu vou servir a Deus. Aí, nesse dia que eu falei tão convicto que eu ia servir a Deus, eu sentei com os irmãos da igreja lá e catei o hinário da harpa cristã. Nós cantamos um louvor, eu me engano que eu me lembro, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada. Nós cantamos esse louvor, esse mais um, mas esse eu lembro mais específico. Andarei com valor para os céus, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Enfim, aí em novembro de 2014 ainda eu fui transferido para Andradina, arrumei problema lá dentro do CDP, é uma cadeia da facção PCC, Primeiro Comando Capital. Aí eu fui para uma cadeia de oposição, o PNT, que eles falam, oposição neutra. Fui parar em Andradina, e lá em Andradina eu dei entrada em novembro, meados do dia 14 de novembro. Outubro de 2015, eu ganhei o regime semiaberto. Um pastor da igreja que fez um recurso para mim a punho lá, eu não vou lembrar o nome dele, agora me esqueci, eu sempre esqueço o nome dele, ele mora em Jales. Ele falou, vou fazer para você de graça, porque os caras cobravam, os caras têm recurso, livros de advocacia, eles mesmo podem fazer apunho, manda carta para o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal responde a carta deles, deferindo os pedidos deles. Então, porque, às vezes eu falo, o homem não conhece os direitos dele, quando ele conhece, ele consegue chegar a alguns objetivos. E aí, eu ganhei o regime semiaberto, dia 5 de outubro.